Olá, muito bom dia. Nós estamos iniciando mais um dia e nada melhor do que iniciar com a palavra de Deus. Hoje nós estamos já no capítulo 33, já vamos bem adiante no livro de Jó. Mas hoje eu queria deixar aqui um convite a você que nos ouve e vive aqui em Pombal, em Portugal. No próximo dia 14 de setembro nós vamos começar aqui uma série de estudos na igreja para homens, chamado Homens de Verdade. Então, se você vive por cá e quer participar, você tem que se inscrever contactando-nos através dos comentários aqui no vídeo, tá bem? Fica aqui o convite. Também fica o convite para você compartilhar este vídeo com as pessoas que você gosta, com os seus amigos, seus familiares, ajudando-nos a divulgar a palavra do Senhor e também momentos de conforto que vem através dos devocionais. Capítulo 33 é uma sequência do 32. Lembra-se, nós falamos que ele vai até o 37. Entra um novo personagem na história, chamado Eliú. E ele então, parece-nos, pelo que é narrado, é um jovem que se acha no direito também de dar algum pitaco aqui na vida de Jó. E primeiro ele disse que ele não falou nada porque ele esperava que os mais sábios falassem alguma coisa. Mas agora ele vai se dirigir diretamente a Jó. E ele diz assim então no capítulo 33. Mas agora, Jó, escuta as minhas palavras. Presta atenção a tudo o que eu vou dizer. Estou prestes a abrir a minha boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. Ele começa aqui fazendo uma apresentação da sua integridade, né? Do seu bom caráter e de que ele queria o melhor para Jó. Mas não é isso que nós vamos ver ao longo do seu discurso. Não que ele não queira bem a Jó, mas ele, como os demais, também acreditava que Jó tinha um problema de pecado. E ele não ouvia o que Jó dizia, né? Então ele se coloca como sábio, como aquele que entende todas as coisas. Veja bem, ele fala, inclusive, como eu já disse, algumas verdades e que nós podemos também tirar proveito para as nossas vidas. Ele diz assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responde-me então se puder, prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Então ele diz, e bem dito, né, que ele também foi criado por Deus da mesma forma, né, foi feito do barro, né, e que Deus soprou-lhe o sopro de vida. Tudo igual, ele diz, igual a você. Né, portanto, penso que por causa disso você não tem que me temer. Né. Mas essa expressão aqui, responda-me então se puder, ele já começa aqui a ter um momento assim de falta de respeito, né? Primeiro que ele chama Jó por Jó, né? Diferente dos outros três amigos, os outros três amigos não chamam Jó pelo nome. E aqui este jovem chama Jó pelo nome. E nos parece de uma forma desrespeitosa, né? Falando assim como se fala um amigo muito próximo, né? E não era isso que nós entendemos. Então parece-nos que ele... E quando ele diz assim, responda-me então se puder... Foi como Jó concluiu o seu discurso ali no capítulo que nós vimos, no capítulo 31. Né? Então, ele termina assim e ele está agora a dizer, responda-me se puder, como se ele estivesse zombando da sua fala. Né? Mas então ele continua a dizer, mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Foi isso que Jó realmente disse, né? Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade, ele me considera seus inimigos. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Foi Jó citou essas palavras ali no capítulo 13. Né? Ele citou essas palavras. Né? Então ele está dizendo que ele estava bem prestando atenção. Veja que ele está desde o começo lá também, junto com os outros três. Né? Mas eu lhe digo que você não está certo. Bom, não está certo no quê? No que ele não tem pecado, que ele está limpo. Bom, nós sabemos que todos nós somos pecadores diante de Deus. O que Jó quis dizer quando ele disse que estava sem pecado, é sem pecado que levasse Deus
a decretar alguma pena sobre a sua vida, como estavam a dizer os seus amigos, dizendo que ele tinha um pecado que estava causando aquilo. Então é isso que Jó quis dizer. Nós todos somos pecadores diante de Deus e precisamos buscar a Deus em arrependimento, para que Deus nos olhe sem culpa em Cristo Jesus, né? Ele continua então a dizer assim: mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono cai profundo sobre os homens, e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizados com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar a cova a sua alma e a sua vida a espada. Aqui ele faz aqui uma argumentação, como também fez um dos amigos de Jó, né? Ele faz, né, dizendo que Deus fala através de sonhos e visões, né? No Antigo Testamento era uma forma assim de Deus falar com os homens, né? Mas ele falava de forma profética, né? Passando alguma instrução para o povo de Israel, não uma questão muito particular, né? Então ele está a dizer aqui uma questão, e que sim, que Deus falou outrora aos homens por visões e sonhos, né? Mas ele já não faz mais isso. Mas no tempo de Jó, pode ser que sim, mas não nos parece que seja diretamente uma revelação ao coração deles que Jó tinha um pecado. Por que eles não falavam qual era o pecado, não é? Muitas vezes as pessoas dizem que, olha, tive uma revelação, uma coisa assim ou outra, mas na realidade são só palavras, coisas vagas, né? Não tem uma definição muito clara. Ele continua a dizer ainda aqui: ou o homem pode ser castigado no leito da dor, com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, seus ossos que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável, e fazer-lhe e dizer: poupa-o de descer à cova. Então a sua carne se renova, voltando a ser como de criança, ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era reto, o que era certo. Mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer à cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz destas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar a sua alma da cova, a fim de que refugia sobre ele a luz da vida. Essa parte mais longa aqui, ele está a dizer situações em que exatamente Jó se encontrava assim. Percebam, era muito claro de se ver. Não precisava de nenhuma revelação para mostrar que Jó estava daquela forma, de que Jó estava em constante agonia, né, que a comida já não lhe sabia bem, né, ele tinha problema na sua boca, tinha problema nas suas gengivas, né, já nenhuma comida lhe satisfazia, né, os seus ossos estavam agora a ser bem vistos, né, via-se muito bem os seus ossos e não se via mais a carne. Tudo isso nós olhamos para uma pessoa e vemos que ela está assim. Onde está a misericórdia nessas palavras? Esta é a questão. Onde é que está o lado misericordioso de quem observa uma pessoa nesse sofrimento e fica só a dizer que ele precisa voltar-se para Deus, e voltar-se porque ele está num estado de pecado tão grande que Deus o está castigando por aquilo que ele fez, né? Ele diz aqui do versículo 29 até o 30, né? Ele diz assim: Deus faz destas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar a sua alma da cova, a fim de que refugia sobre ele a luz da vida. Sim, muitas vezes Deus permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida
como instrutivas. É verdade, eu já disse que há muitas verdades dentro das falas aqui do livro de Jó. Há muitas verdades. A forma como está sendo colocada é que é um erro. Realmente, Deus permite muitas vezes que coisas aconteçam nas nossas vidas, que fatalidades, que tristezas, que perdas aconteçam nas nossas vidas, de maneira instrutiva, de maneira a nos trazer a uma reflexão sobre a nossa vida, né? Ele diz aqui assim, a fim de que refulja sobre ele a luz da vida. É verdade isso. Mas a forma como ele estava a dizer é que Deus o estava castigando por alguma coisa, algum pecado encoberto, e não era esse o caso. E aí ele termina dos versos 31 ao 33. Presta atenção, Jó. Presta atenção e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Que forma agressiva de falar com uma pessoa em sofrimento, não é? Se você tem algo para dizer, responda-me. Novamente zombando do que ele havia dito. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. E assim então termina aqui este capítulo do livro de Jó. Novamente a gente percebe aqui uma forma despretensiosa, uma forma arrogante, quando ele fala, presta atenção, Jó, né? Ele era um senhor, ele era uma pessoa mais velha que ele, uma pessoa que havia sido uma pessoa muito de respeito e que agora estava a sofrer, né? E a gente percebe ele aqui não tendo muita noção, né? Ele também diz que ele também não tem aqui muita noção do que é a própria sabedoria, né? E que a sabedoria nem sempre é aquilo que as nossas palavras entoam. O que eu quero dizer com isso, meu querido? Não é porque nós trazemos um conselho ou trazemos uma fala para alguém que essas falas sempre são falas de sabedoria. Muitas vezes é um pouco da arrogância da pessoa, né? A pessoa olha e se acha melhor do que o outro, né? Nós estamos percebendo aqui nesse jovem, esse jovem se achando melhor até que os outros três que já passaram, né? Ele diz assim, eu ouvi vocês falaram, mas não resolveram nada, eu vou resolver o problema, né? Essa arrogância que muitas vezes nós observamos nas pessoas. Eu continuo a dizer que o livro de Jó é um dos livros mais encantadores, é um livro poético e deve ser lido desta forma, como um livro poético, onde o autor exalta certas questões, né, e também coloca-se como um sofredor, né, e está se aproximando do encontro de Jó com o Senhor. E o seu encontro com o Senhor já aconteceu? Você já entregou sua vida a Jesus? Eu sou o pastor Vitor Cordeiro e estamos aqui, de segunda a sexta-feira, trazendo esse devocional até você. Espero você amanhã, sexta-feira. Até lá.